Pai querido que estás nos céus, na tua presença nos ajoelhamos como teus filhos, em busca da tua bênção, Pai, clamando pelos méritos de Jesus, nosso Salvador. Estamos aqui em busca do maná celestial. Alimenta-nos com o pão da vida, com a água da vida, e que o Senhor abra nossa mente para entendermos as profecias que o Senhor deixou escritas para nós, para o nosso tempo. Derrama o Espírito Santo sobre todos os que escolheram a boa parte de estarem aqui na tua presença. Manifesta-te aqui entre nós, tirando glória para o teu nome deste culto, desta reunião, em nome de Jesus. Amém. Amém. É o capítulo 2 de Daniel. Nós vamos começar com o capítulo 2, no verso 1. Um dos maiores evangelistas do mundo, Dwight Moody, ele era fascinado pelas profecias e também sobre a segunda vinda de Jesus. Ele leu a Bíblia procurando descobrir quantas vezes a segunda vinda de Jesus era mencionada na Bíblia. Para sua surpresa, encontrou mais de 2.500 referências bíblicas à segunda vinda de Jesus. A segunda vinda de Jesus destaca-se como uma das mais importantes verdades da Bíblia. Em Daniel 2 encontramos uma das mais dramáticas profecias da Bíblia sobre a volta de Jesus e a implantação do reino de Deus na terra. No capítulo 2 de Daniel, Deus se revela como o único que realmente conhece o futuro, conhece o fim desde o princípio. Em Amós capítulo 3 e o verso 7, nós lemos Amós capítulo 3, verso 7, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus tem os seus patriarcas, Deus tem seus instrumentos, ele revela a sua vontade aos seus servos para que o povo de Deus na terra tenha conhecimento do que há de ser no futuro. Satanás não conhece o futuro, Satanás não conhece nem mesmo o que acontecerá hoje à noite, ele não conhece nem 5 minutos à frente, mas Deus conhece o fim desde o princípio. E ele nos revela através das profecias, porque a profecia é a história sendo escrita por Deus antes da história existir. A profecia é a história escrita antes da história existir. Nabucodonosor, rei de Babilônia, um dos famosos reis de Babilônia, aquele que fundou e construiu a cidade de Babilônia moderna. A Babilônia moderna foi reconstruída, foi pelo rei Nabucodonosor. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 2, verso 1. Daniel capítulo 2, verso 1. Aqui nós lemos: no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, este segundo ano do reinado de Nabucodonosor é o ano 603 antes de Cristo. Teve este sonho, o seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Deus se revela às pessoas na linguagem que lhes é familiar. Em Babilônia, os sonhos eram muito respeitados. Era muito comum entre os pagãos eles quererem interpretar os sonhos e verem significado nos sonhos. Deus tentou se comunicar com Nabucodonosor através de sonhos. Ele falou numa linguagem que Nabucodonosor podia muito bem entender. O plano da salvação de Deus abrange todas as nações da terra. E o sonho que Deus deu tinha o objetivo de revelar a Nabucodonosor o curso da história estabelecido por Deus, o Deus Altíssimo, desde o tempo de Nabucodonosor até os dias da volta de Jesus. Portanto, o capítulo 2 de Daniel é um capítulo muito extenso. É a história do mundo num capítulo da Bíblia. O Senhor, em sua providência, tinha em vista um sábio propósito ao dar a Nabucodonosor esse sonho, fazendo-o esquecer os pormenores do sonho e retendo a impressão e temor na mente do rei. Deus desejava expor as presunções dos sábios de Babilônia, mostrando que aqueles homens que se diziam sábios, na realidade não sabiam nada. A Bíblia diz no capítulo 2, verso 2, e o rei mandou chamar os magos e os astrólogos, e os encantadores, e os caldeus, para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. Quem é que o rei mandou chamar?
astrólogos, encantadores, caldeus e magos. Quem eram os astrólogos? Pessoas que pretendiam ter poder para predizer o futuro e resolver os problemas por meio da observação dos corpos celestes. A astrologia, já naquele tempo, usava os signos do zodíaco para determinar o destino e o comportamento das pessoas. Não é diferente hoje. As pessoas estão viciadas em horóscopos. As pessoas estão dependentes daquilo que os astros dizem. Os encantadores eram os feiticeiros daquele tempo, que praticavam a magia negra e tinham a pretensão de se comunicar com o reino dos mortos. Os caldeus era a elite intelectual daquele tempo. Os caldeus, eles eram como se fossem os astrônomos daquele tempo. Eles eram eficientes matemáticos e também filósofos. Os magos criam que eles eram os únicos capazes de revelar os mistérios do futuro através de um recipiente onde colocavam água e depois azeite. Eles analisavam as configurações do azeite na água e também observavam a forma do fígado dos animais. A Bíblia diz em Daniel capítulo 2, versos 3 a 6. O rei Nabucodonosor disse: tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em siríaco: ó rei, vive eternamente. Dize o sonho aos teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: o que foi me tem escapado. Se me não fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas num monturo. Mas se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dons e dádivas e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Os sábios convocados pelo rei eram adoradores dos deuses de Babilônia, mas eles se sentiam incapazes de revelar qual tinha sido o sonho. Você já sonhou alguma noite e ao acordar no outro dia de manhã, você não se lembrou nada do sonho? Já aconteceu isso com você? Nabucodonosor teve um sonho que o impressionou. Ele ficou aterrorizado com o sonho, mas não se lembrava do sonho. Pediu que os sábios, os caldeus, os astrólogos, encantadores, magos, lhe contassem qual tinha sido o sonho. Daniel e os seus companheiros não foram convocados. Por que Daniel não foi convocado com os seus companheiros? Porque ele não pertencia aos astrólogos. Ele não pertencia ao grupo dos encantadores. Ele não pertencia aos grupos dos caldeus. Ele não pertencia também ao grupo dos magos. Portanto, Daniel e seus companheiros não foram convocados. A Bíblia diz que nós não deveríamos consultar os mortos com relação aos vivos. Eu quero que você leia comigo agora o que está em Deuteronômio capítulo 18, versos 9 a 12. Quando vocês tomarem posse da terra que o Senhor, nosso Deus, está dando a vocês, não imitem os costumes nojentos dos povos de lá. Não ofereçam seus filhos em sacrifício, queimando-os no altar. Não deixem que no meio do povo haja adivinhos ou pessoas que tirem sortes. Não tolerem os feiticeiros, nem quem faz despachos, nem os que invocam os espíritos dos mortos. Essa é a Bíblia na linguagem de hoje, de Deuteronômio capítulo 18, versos 9 a 12. O Senhor Deus detesta os que praticam estas coisas nojentas. Deus ainda detesta feiticeiros, bruxos, encantadores. Deus detesta as pessoas que consultam os mortos. Biblicamente, Deus detesta qualquer tipo de despacho, macumba, magia negra, magia branca, feitiçaria, bruxaria, sessões espíritas, onde os mortos são consultados. Astrologia, bolas de cristal, cartomancia, seja ler as cartas ou tarô, ou qualquer outro tipo, como bola de cristal, qualquer tipo de consulta ao futuro é condenado pela palavra de Deus, porque o futuro pertence a Deus. Só Deus conhece o futuro. As pessoas que tentam conhecer o futuro ou entrar em contato com os mortos estarão sob o domínio de Satanás.
bruxos, astrólogos, feiticeiros, médiuns espíritas fazem parte da cultura moderna. E milhões de pessoas estão sendo enganadas por esses agentes de Satanás. Queridos, no passado e no presente, Satanás tem usado a mesma tática. Nostradamus, que viveu entre os anos de 1503 a 1556, um astrólogo francês. Ele é famoso porque fez centenas de predições, mas nenhuma predição específica. As predições de Nostradamus são predições de um astrólogo, não é de um astrônomo e nem de um profeta. Um astrólogo, ele mexia com astrologia, horoscopia, signos, zodíaco. E as profecias que ele fez são profecias vagas que podem se aplicar a qualquer coisa. A linguagem que ele usa é uma linguagem vaga como a linguagem dos horóscopos atualmente. Aqui vocês veem é o zodíaco na fachada da Catedral de Notre Dame. Eu estive visitando a Catedral de Notre Dame e eu vi este zodíaco lá no vitral. Interessante que as igrejas romanas, elas estão fortemente entrelaçadas, vinculadas ao zodíaco, à astrologia e à feitiçaria. Esta é uma prova. Por que vocês acham que teriam colocado esse zodíaco como na fachada da Catedral de Notre Dame? Porque existe uma relação muito grande entre a feitiçaria e o romanismo. Aí vocês veem nesta foto, é uma foto do Papa. O zodíaco está sendo explicado para o Papa. E mais na frente vocês veem a entronização papal sob o signo de Leão. A bruxaria moderna se chama Pottermania. Essa é uma bruxaria que alcançou os adolescentes dos nossos dias. A Pottermania começou em 1997, com a publicação da primeira novela de Joanne Kathleen Rowling. Quando esse livro foi lançado nos Estados Unidos, no mês de setembro de 1998, sob o título de Harry Potter, rapidamente se tornou um best-seller neste país. O primeiro filme da série saiu em 2001. Um artigo evangélico publicado num site evangélico dizia: existem inúmeros livros escritos sobre feitiçaria e ocultismo, mas nenhum é mais ingenuamente disfarçado para atrair as crianças do que este livro, Harry Potter. Agora, por incrível que pareça, a revista evangélica Christianity Today, fundada por Billy Graham, veja o que a revista Christianity Today recomendou. Vou citar: nós acreditamos que você deveria ler os livros de Harry Potter para as suas crianças. Isso foi extraído da revista fundada por Billy Graham, Christianity Today. Queridos, não é de admirar, porque Billy Graham, ele é maçom. E os maçons são adoradores do anjo do abismo, de Satanás. Satanás transformou a feitiçaria e a magia em algo engraçado, irmãos, e atrativo para as crianças. E os pais não percebem que a mente das crianças está gradualmente sendo possuída pelo anjo do abismo, o príncipe das trevas. Satanás se infiltrou nas igrejas cristãs modernas usando bruxos cristãos. Como isso? Bruxaria cristã. Um dos best-sellers nas livrarias cristãs é uma fantasia do ocultismo intitulada Crônicas de Nárnia. Não sei se vocês já viram este livro. Uma vez eu dei carona para um jovem da igreja. Quando ele entrou no meu carro, eu vi na mão dele um livro grosso, porque Crônicas de Nárnia é um livro grosso. Eu perguntei para ele: você está lendo esse livro? Ele disse: sim. Como você conseguiu esse livro? Minha mãe me comprou para eu ler. E ela era uma das diaconisas da igreja. Eu disse para ele: você não deveria ler esse livro? Porque Crônicas de Nárnia é bruxaria. É uma bruxaria para os cristãos. Assim como os livros do Harry Potter de Rowling, muitos cristãos não vão ler, então Satanás criou este livro Crônicas de Nárnia, inspirou o seu autor C.S. Lewis. Esse que você está vendo na tela é C.S. Lewis. Ele está envolvido na fumaça do seu cachimbo. É um homem amante da cerveja e amante do cachimbo. Ele veio da bruxaria, ele era um teosofista, e ele, em 1931, disse ter convertido à igreja anglicana.
E agora, como membro da igreja anglicana, ele teve uma aceitação espetacular no meio cristão. E começou a escrever livros e livros, escreveu livros bons também sobre Jesus, mas também escreveu livros como Crônicas de Nárnia, escreveu livros como A Viagem de Vênus. Vênus é um outro nome dado para Satanás, Viagem de Vênus. Escreveu um outro livro chamado Perelandra. Perelandra não é outra coisa senão o próprio Lúcifer. O best friend de C.S. Lewis é John Tolkien. John Tolkien é o autor do Senhor dos Anéis. Se o meu best friend fosse um bruxo, há um pensamento que diz, diz-me com quem tu andas, eu te direi quem tu és. Se o best friend de C.S. Lewis era John Tolkien, e o John Tolkien é o autor do Senhor dos Anéis, é outro bruxo. Os semelhantes se atraem, sabe, queridos irmãos? Que os semelhantes se atraem. Infelizmente, C.S. Lewis é um bruxo citado muito frequentemente na literatura cristã e mesmo nas lições da escola sabatina. Mesmo nas lições da escola sabatina, você vai encontrar muitas citações de C.S. Lewis. Há pessoas que dizem, não, mas ele escreve coisas bonitas de Jesus. Quem me importa que ele escreva coisas bonitas de Jesus, se ele também escreve coisas bonitas de Satanás? Quem me importa alguém que trabalha para os dois reinos, o reino da luz e o reino das trevas? C.S. Lewis, nesse livro, Crônicas de Nárnia, ele diz que uma pessoa que trabalha para Lúcifer está prestando serviço também para Deus. Queridos, o sonho de Nabucodonosor foi intencionalmente registrado aqui para o nosso ensino, para a nossa advertência. A Bíblia menciona que no tempo do fim, o mundo inteiro estaria envolvido por espíritos de demônios que fazem prodígios. Apocalipse 16, verso 14. O mundo inteiro estaria envolvido por espíritos de demônios que fazem prodígios, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, segundo Tessalonicenses capítulo 2 e o verso 9. Jovens, crianças e adultos da comunidade cristã estão sendo atraídos para o ocultismo, através de autores como Tolkien, como C.S. Lewis, sendo que esse último tem sido abundantemente citado na literatura cristã. Os astrólogos, os encantadores de Babilônia, tentaram ganhar tempo e enrolar o rei Nabucodonosor, porque eles não sabiam dar a resposta. Eles disseram, em Daniel capítulo 2, versos 7 a 9, vamos ler Daniel capítulo 2, versos 7 a 9. Responderam segunda vez e disseram, diga ao rei o sonho aos seus servos e daremos a sua interpretação. Porém, respondeu o rei e disse, percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu sonhei me tem escapado. Por consequência, se me não fazeis saber o sonho, uma só sentença será vossa, pois vós preparastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dizei-me o sonho, para que eu entenda que me podeis dar a sua interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram, não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, porque nenhum rei há, senhor ou dominador, que requeira coisa semelhante de algum mago, ou astrólogo, ou caldeu. Eles reconheceram a sua inutilidade, a sua incapacidade. Hoje Satanás sabe do futuro, tanto quanto sabia naquele tempo. Ou seja, nada. Assim como astrólogos, caldeus, feiticeiros não puderam dar nenhuma solução para Nabucodonosor, assim também hoje. Todas as pretensas soluções, todas as pretensas revelações que Satanás faz, seja na macumba ou nas sessões espíritas, ou seja, nas sessões do satanismo, são pretensões falsas, porque ele não conhece o futuro. Os mortos são consultados hoje, mesmo animais mortos. Hoje não é somente sessão espírita para conversar com o avô que morreu ou com a mãe que morreu. Hoje existem sessões espíritas para que você converse com o seu cachorrinho, com o seu pet. Queridos, os mortos nada sabem. A pretensa comunicação com os mortos tem sido por séculos uma bem-sucedida estratégia de Satanás. Porém, Deus condena veementemente a consulta aos mortos. Não importa quão popular
seja essa prática. Deus afirma em sua palavra que os mortos não sabem nada. Vamos ler na Bíblia, Eclesiastes capítulo 9. Abra na sua Bíblia, Eclesiastes capítulo 9, e os versos 5 e 6. Os vivos sabem que hão de morrer, diz a palavra de Deus, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma neste século, em coisa alguma que se faz debaixo do sol. Eclesiastes capítulo 9, versos 5 e 6. Quanta coisa sabe o morto? Nada. Que conselho pode um morto dar para você? Nenhum. Agora, se o morto aparece conversando com você, ou numa sessão espírita, você acredita que é o morto mesmo? Ou você acredita que é o pai da mentira? É aquele que usou uma serpente para se comunicar com Eva. A serpente não falou, não fala e nunca falará. Não era a serpente falando, era Satanás falando pela serpente. Queridos, um rei chamado rei Saul, o primeiro rei de Israel, ele começou bem, muito humilde, mas o poder subiu na cabeça dele e ele não queria mais largar do reino. E quando Deus disse, você não é mais o rei, já escolhi outro. Ele disse, não, mas eu quero continuar sendo o rei. E eu vou matar aquele que o Senhor escolheu. E ele gastou o resto da vida dele caçando Davi, pelos campos, pelos desertos, pelas cavernas. Ele entristeceu o Espírito Santo, foi abandonado pelo Espírito Santo. O profeta Samuel morreu, mas Saul agora marcou uma audiência com uma médium espírita. A Bíblia diz lá em 1 Samuel capítulo 28, versos 6 a 16, que Saul pediu para ir a Epitonisa de Endor e pediu que ela chamasse Samuel para conversar com ele. Queridos, a Bíblia diz que os mortos não voltam. A Bíblia diz que os mortos não sabem nada. Quem vocês acham que apareceu? Porque a Bíblia diz que apareceu um vulto e que o rei Saul entendeu que era Samuel. Samuel, como era um servo fiel de Deus e já tinha morrido, vocês acham que Samuel voltaria? Mesmo que os mortos voltassem, Samuel não voltaria em desobediência a Deus, porque Deus não queria mais nenhuma comunicação com o rei Saul. Mesmo que os mortos voltassem, queridos, mas os mortos não voltam. Os mortos estão dormindo no pó da terra. Por isso que nós lemos Eclesiastes capítulo 9, verso 5. Vou repetir. Eclesiastes capítulo 9, verso 5. Os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa. Morto tem recompensa? Morto vai para o céu? Morto vai para o inferno? Morto não vai para o céu e nem vai para o inferno, irmãos. Morto vai para onde você o coloca. Se você o coloca no túmulo, ele ali fica no túmulo. Se você o coloca na terra, ele fica na terra. Se você o coloca num caixão de concreto, lá ele fica no caixão de concreto. Morto não vai para outro lugar, a não ser aquele que você o colocou. Mortos não têm recompensa. O bandido está enterrado. O pastor que morreu no mesmo dia que o bandido foi enterrado no mesmo cemitério ao lado dele, ali está. Que diferença há entre um bandido e o pastor? Queridos, a diferença não é na morte, a diferença é na ressurreição. Os ímpios morrem e os justos também morrem. Mas os justos ressuscitam para a vida eterna. E os ímpios ressuscitam para a morte eterna. A Bíblia diz em João capítulo 5, abra a sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 5, e o verso 28, melhor. Verso 28 e 29. Aqui lemos. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação.
Os mortos permanecem mortos até a ressurreição. E a ressurreição vai acontecer na volta de Jesus. A ressurreição em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 4. A ressurreição ocorre na volta de Jesus. A dos santos, os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses capítulo 4 e o verso 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Quem ressuscita primeiro? Os que morreram em Cristo. Quando? Quando o Senhor descer do céu, com a trombeta soando, com a voz do arcanjo sendo ouvida. Os que morreram em Jesus, amando a Jesus, servindo a Jesus, ressuscitarão primeiro e serão arrebatados para o céu. Diz o verso 17. Verso 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Os ressuscitados do verso 16. Vamos ser ressuscitados e arrebatados nas nuvens, diz aí. Arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Quando os mortos são enterrados, eles permanecem mortos. Quando Jesus Cristo foi ressuscitar Lázaro, chamou Lázaro do túmulo. Lázaro, vem para fora. Jesus não chamou Lázaro do céu. Jesus não chamou Lázaro do inferno. Jesus chamou Lázaro da sepultura. Tirem a pedra. E a pedra foi tirada. E Jesus orou ao Pai e disse, graças te dou porque sempre me ouves. Lázaro, venha para fora. E Lázaro saiu do túmulo, onde ele tinha sido colocado 4 dias antes. Queridos, os mortos em Cristo serão ressuscitados na volta de Jesus. Aqueles que foram ressuscitados, como Lázaro, aqueles foram ressuscitados e morreram de novo. Mas aqueles que forem ressuscitados na segunda vinda de Jesus, serão ressuscitados para nunca mais morrerem, para a vida eterna. Assim como aqueles que foram ressuscitados junto com Jesus naquele domingo. Lembram-se, quando Jesus ressuscitou no domingo de manhã, a Bíblia diz em Mateus capítulo 27, que uma multidão de santos ressuscitou com ele. E esta multidão de santos de Mateus capítulo 27, abra sua Bíblia, Mateus capítulo 27, essa multidão que ressuscitou com Jesus, ressuscitou glorificada. Uma multidão que ressuscitou glorificada. Diz em Mateus capítulo 27 e os versos 50 a 53. Capítulo 27 de Mateus, versos 50 a 53. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2 de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele. Quando é que eles saíram dos túmulos? Depois da ressurreição dele, de Jesus. Entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Estes ressuscitaram glorificados para nunca mais ver a morte. Eles ascenderam ao céu como primícias dos mortos. Quando Jesus se apresentou diante do Pai no céu, por ocasião da sua ascensão, ele não se apresentou de mãos vazias, irmãos. Ele trouxe o troféu da sua vitória. E o troféu da sua vitória foi aquela multidão de santos, salvos, glorificados. Apresentou-os diante do Pai, dizendo, estas são as primícias da minha vitória sobre a morte. Queridos, aquela multidão que já está no céu com Jesus, glorificada, representa todos os que um dia serão ressuscitados na segunda vinda de Jesus. Amém? Todos que forem ressuscitados na segunda vinda de Jesus serão arrebatados para viverem para sempre com o Senhor. Mas os ímpios serão ressuscitados somente na segunda ressurreição, queridos. E a segunda ressurreição ocorre no final dos 1000 anos, Apocalipse capítulo 20. Esta é a segunda ressurreição, Apocalipse capítulo 20 e o verso 5. Apocalipse capítulo 20 e o verso 5. Abra sua Bíblia. Apocalipse capítulo 20, verso 5. Veja aí a outra ressurreição, que não é dos fiéis, não é a dos salvos, é a dos ímpios. Capítulo 20 de Apocalipse, verso 5. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Os outros mortos que não participaram da primeira ressurreição vão participar da
segunda ressurreição. E aquele amigo com quem eu estava estudando a Bíblia, terminando o assunto dos 1000 anos, explicando que tem 2 ressurreições, ao terminar o estudo ele disse, que legal. Falei, legal o quê? Que tem 2 ressurreições. Quer dizer que, se eu não ressuscitar na primeira, eu posso ressuscitar na segunda? Falei, é isso mesmo. E você está achando bom isso? Você não entendeu o estudo. Vamos ter que fazer o estudo de novo. Por quê? Aquele que ressuscitar na segunda ressurreição não tem motivo para se alegrar, porque ressuscita para a morte no lago de fogo e enxofre. Queridos, só não vai passar pela morte no lago de fogo e enxofre os que participam da primeira ressurreição. Isso está no capítulo 20, verso 6. Leia comigo o verso 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Sobre os que participaram na primeira ressurreição, não tem poder a segunda morte. A segunda morte é no lago de fogo e enxofre. Mas os que participarem da segunda ressurreição, meus queridos, vão sofrer a segunda morte. Diz aqui em Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21, verso 8. Apocalipse capítulo 21, verso 8, diz o quê? Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicários, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. A segunda ressurreição é para a segunda morte. Queridos, Deus deixou o capítulo 2 de Daniel escrito para nos libertar dos enganos de Satanás através da astrologia, da horoscopia, dos signos, da feitiçaria, da bruxaria, da cartomancia, da quiromancia, da bola de cristal, das ciganas. Deus deixou o capítulo 2 de Daniel escrito para nos libertar. Os mortos nada sabem. O capítulo 2 continua. Vamos ler agora o capítulo 2 e o verso 17. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério. Havia um decreto de morte contra todos os sábios de Babilônia, e Daniel e seus companheiros foram visitados, porque eles também seriam mortos. Mas eles não estavam sabendo a razão do decreto. Quando Daniel soube do decreto de morte, e soube do sonho que Nabucodonosor tinha tido, e se esquecera do sonho, Daniel então foi para casa e pediu que os seus companheiros Ananias, Misael e Azarias orassem pedindo misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério. Daniel era um jovem de oração. Quando vos disserem, diz a Bíblia, em Isaías 8:19, quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chilreiam e murmuram entre os dentes, não recorrerá um povo ao seu Deus? Isso é uma pergunta. Outra pergunta. A favor dos vivos interrogar-se-ão os mortos? Isaías 8:19. Deus está perguntando. Você, povo meu, vai consultar os mortos para saber alguma coisa? Os demais sábios consultaram os mortos, os espíritos familiares, os adivinhos e os astros. Mas Daniel orou. Não é mais simples? Você não paga nada para orar. Não precisa nem sair de casa. Você se ajoelha no seu quarto e você ora. E pede em oração que Deus lhe revele os segredos que você ainda não entendeu. Os segredos, o que nos reserva o futuro, Deus nos revela através da profecia. Queridos, a prática da oração, a oração feita ao Pai, em nome de Jesus, é o mais poderoso instrumento de comunicação entre o céu e a terra. Há um Deus no céu que revela os mistérios. Abra agora Daniel 2, verso 24. Daniel 2, capítulo 2, verso 24 e 25. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios de Babilônia. Entrou e lhe disse, não mates os sábios de Babilônia.
introduze-me na presença do rei, e darei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei, e disse-lhe assim: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Achei um dentre os filhos dos cativos de Judá. Que diferença faz alguém que é filho de Deus, irmãos? Um cativo em Babilônia, mas ele era filho de Judá, ele era filho de Deus, e Deus se comunicou com ele. E Daniel disse, no verso 28, respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei, mas há um Deus nos céus, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei o que há de ser nos últimos dias. Daniel 2, versos 27 e 28. O sonho de Nabucodonosor diz respeito aos últimos dias. Por isso estamos estudando essa profecia, porque não tem ligação somente com o passado, mas sim com o futuro. Embora o sonho comece com Babilônia, o poder reinante, a intenção divina era mostrar o futuro. Sabem, queridos, por que a profecia lá de Daniel 2 não começou com o Egito? Por que a profecia, o sonho que Deus deu, não começou com a Síria? O Egito foi um império mundial, a Síria foi um império mundial. E por que começou com Babilônia? Este é um princípio de interpretação profética. O princípio de interpretação profética diz que a profecia começa dos dias do profeta para frente. Nunca uma profecia é dada se referindo aos tempos anteriores aos dias do profeta. Ou seja, se Daniel estava vivendo nos dias de Babilônia, as profecias seriam de Babilônia para frente. João, o discípulo amado, que recebeu as revelações do Apocalipse, ele estava vivendo em que tempo? Em que tempo? De Babilônia? Medo-Pérsia? De Grécia? Em que tempo estava vivendo João, o discípulo amado? No tempo de Roma, pagã. Então as profecias dadas por Deus no Apocalipse a João dizem respeito de Roma para frente, não de Roma para trás. Este é um princípio de interpretação profética. Eu não posso interpretar profecias de Daniel começando com o Egito. Eu não posso interpretar as profecias do Apocalipse começando com a Medo-Pérsia ou começando com a Grécia. Por quê? No tempo de João, lá na ilha de Patmos, Grécia, Medo-Pérsia já não era profecia, já era história. Já era uma história, já tinha passado. Este é um princípio de interpretação profética. No sonho dado a Nabucodonosor, Deus revelou a história do mundo desde o ano 606 a.C. até a volta de Jesus. Agora vamos à interpretação do sonho. Sua Bíblia agora no capítulo 2, verso 31 a 34. Capítulo 2, versos 31 a 34. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. E a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro, em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem o auxílio de mãos. Feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Daniel 2, versos 31 a 34. Deus deu um sonho e também a sua interpretação. Vejam a interpretação que o próprio Deus não deixou para você interpretar a Bíblia. Deus é um intérprete da Bíblia. Veja a interpretação, verso 36 em diante. Este é o sonho, e também a sua interpretação diremos ao rei. Tu, ó rei, tu és a cabeça de ouro. Então, no sonho, a cabeça de ouro representava o rei de Babilônia. Depois de ti, se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra, e o quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro, em parte de ferro, será esse um reino dividido,
contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro. Daniel 2, versos 36 a 41. A cabeça de ouro representava a Babilônia, que foi o império que dominou o mundo do ano 606 antes de Cristo até o ano 538 antes de Cristo. Esse foi o período de domínio de Babilônia. A cabeça, identificando Babilônia, era de ouro. A cabeça, porque Babilônia é conhecido como a cidade dourada. Queridos, Babilônia é uma das mais famosas cidades do tempo antigo, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, com seus jardins suspensos. Heródoto, o escritor, historiador, descreve Babilônia como cidade dourada. A imagem do deus de Babilônia, Marduk, era uma imagem de ouro. O trono do rei era de ouro, a mesa era de ouro, o altar eram feitos de ouro. Jeremias compara a Babilônia a uma taça de ouro, em Jeremias capítulo 51, verso 7. Plínio descreve que as vestimentas dos sacerdotes em Babilônia eram intercaladas com ouro. A cidade era conhecida como a cidade dourada. Uma cidade muitas vezes maior do que a cidade de Atenas ou muito maior do que a cidade de Roma. A cidade de Babilônia tinha 5 quilômetros quadrados. Esse era o tamanho da cidade. Os muros internos e externos de Babilônia somavam 21 quilômetros de muros. E era toda regada pelo rio Eufrates. Babilônia era uma fortaleza inexpugnável, cercada por altas muralhas com a espessura de 31 metros. Era realmente uma fortaleza. O centro da glória de Babilônia era a famosa torre e o templo Temenanque, dedicado ao deus Marduk. Deus, porém, falou: depois de ti se levantará um outro reino inferior ao teu. Em outras palavras, Babilônia iria passar, deixar de existir. Exatamente, queridos, veio então o reino representado pelo peito e braços de prata. O peito e os braços de prata representam o reino que dominou Babilônia. Qual foi ele? A Medo-Pérsia. Medo-Pérsia dominou o mundo do ano 538 ao ano 331. Medo-Pérsia foi a junção de 2 povos, os medos e os persas. Dario era tio de Ciro. Ciro era o rei persa e Dario era rei dos medos. Tio e sobrinho. Eles se uniram. Por isso é chamado o Império da Medo-Pérsia. E eles dominaram Babilônia. Eles desviaram o rio Eufrates. Eles desviaram. Ciro colocou um exército ali perto da muralha, por onde o rio Eufrates entrava por baixo das muralhas de Babilônia. Ele colocou ali um exército parado ali. E colocou uma outra parte do seu exército do outro lado da cidade de Babilônia, onde o rio Eufrates saía. E ele então desviou o rio para um pântano. E a água foi diminuindo e o leito do rio foi baixando, a água foi baixando, permitindo que os soldados penetrassem na cidade de Babilônia durante a noite, num dia de festa, de festança, de carnaval. A cidade era muito grande. Enquanto a cidade estava sendo tomada e invadida, no centro da cidade a festa continuou, sem eles perceberem que estavam sendo invadidos, porque era muito grande a cidade. Queridos, Ciro cumpriu com a missão que Deus lhe deu. Deus fez uma profecia a respeito de Ciro, o persa, 200 anos antes de Ciro existir. Ciro é o meu pastor. Isso está em Isaías capítulo 44, verso 28. Ciro é o meu pastor, cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, sei edificada, e ao templo, funda-te. E assim diz o Senhor ao seu ungido a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita para bater as nações diante da sua face. Isaías 44, verso 28, Isaías 45, verso 1. A profecia mostrava que Ciro iria nascer. 200 anos depois nasceu. O povo de Israel, o povo judeu, leu para ele a profecia. E ele disse: eu vou cumprir a profecia. Eu vou libertar Israel e vou reedificar Jerusalém. E foi o que ele fez.
A Medo-Pérsia, portanto, dominou o mundo do ano 538 até o ano 331. Mas a profecia continua dizendo que depois da Medo-Pérsia viria um terceiro reino, representado pelo quadril de bronze. O quadril de bronze, meus queridos, representa o Império da Grécia. O império sucessor da Medo-Pérsia foi a Grécia, que dominou o mundo do ano 331 ao ano 168. E depois da Grécia veio o império representado pelas pernas de ferro, o Império Romano, que dominou o mundo do ano 168 a.C. até o ano 476 depois de Cristo. Este foi o império que mais durou, cerca de 600 anos. 168 antes de Cristo até o ano 476 depois de Cristo. Quando Jesus nasceu, quem dominava o mundo era Roma. Primeira vinda de Jesus, o domínio do mundo estava na mão de Roma. Na segunda vinda de Jesus, o domínio do mundo estará na mão de Roma. Roma, sempre Roma. Perceberam? O historiador inglês Edward Gibbon chama corretamente o quarto império de Roma de a monarquia de ferro. A profecia diz: quanto ao que viste dos pés de barro e ferro, será um reino dividido. Queridos, Roma começou a se enfraquecer. As tribos que formavam o Império Romano começaram a se independer. No ano 351, os francos se independeram. No ano 351, os alemanes se independeram. Os francos formaram a França, os alemanes formaram a Alemanha. No ano 406, os burgúndios se independeram, formando a Suíça. No ano 406, ainda os suevos se independeram, formando Portugal. No ano 406, os vândalos se independeram, ficavam ali no norte da África. Em 408, os visigodos se independeram, formando a Espanha. Em 449, os saxões se independeram, formando a Inglaterra. 453, os lombardos se independeram, formando a Itália. 453, ainda os ostrogodos se independeram, localizando-se numa parte da Itália. 476, os érulos se independeram, assumindo uma outra parte da Itália. Esses três povos, os vândalos, os érulos e os ostrogodos, que faziam parte das 10 tribos que saíram do Império Romano, esses três povos foram destruídos. Não existem mais os vândalos, não existem mais os érulos, nem mesmo os ostrogodos. Daquelas 10 nações, hoje só existem 7. Aí temos as 10 nações que surgiram do Império Romano. Dessas 10, somente 7 permanecem. Desapareceram os vândalos, os ostrogodos e os érulos. Mas, queridos, a Bíblia também diz que estes homens tentariam se unir, usando a semente humana através do casamento, para que pudessem criar um quinto império mundial. Lembrem-se que, de Babilônia para cá, Roma era o quarto império mundial. E eles queriam formar um quinto império. Vejam que a profecia menciona no capítulo 2 e o verso 43. Daniel capítulo 2, verso 43. Misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro. A Bíblia está dizendo que eles tentariam formar um quinto império usando a semente humana, o casamento. Vários líderes tentaram unificar essas nações e formar um quinto império mundial. Mas a palavra de Deus diz, mas não se ligarão um ao outro. Daniel 2,43. Esta frase, não se ligarão um ao outro, tem detido e tem destruído muitos líderes mundiais. Por exemplo, Carlos Magno. Carlos Magno foi um que tentou reunir a Europa. O segundo é Carlos V da Espanha. Luís XIV foi outra tentativa para reunir a Europa novamente num quinto império mundial. Finalmente, Napoleão Bonaparte. Depois de Napoleão Bonaparte, Stalin. Depois de Stalin, Hitler. Todos eles tentaram formar um quinto império mundial e dominar o mundo. Mas a profecia continua dizendo, não se ligarão um ao outro, assim como o barro não se mistura com o ferro. A rainha Vitória da Inglaterra era conhecida como a vovó da Europa. Por que a vovó da Europa?
porque ele era parente de quase todos os governantes e líderes da Europa, porque se casaram tanto entre eles para unir a Europa, que ela se tornou parente de quase todos os líderes da Europa. Mas não conseguiram, porque estavam lutando contra a profecia. Não se ligarão um ao outro. Agora surgiu, queridos, agora no tempo moderno, o quê? A comunidade europeia. A comunidade europeia é mais uma tentativa para se unir à Europa num quinto império mundial. Queridos, a nova ordem mundial, ela é formada por 10 blocos econômicos mundiais. A nova ordem mundial é formada por 10 supernações. E a Bíblia diz que o mundo, no tempo da volta de Jesus, estará dividido em 10 grandes nações. Quando a pedra que descer do céu atingir a estátua nos pés, serão 10 dedos nos pés, serão 10 nações na terra. E estas 10 supernações estão sendo formadas agora. Em 1993 foi formada a Comunidade Europeia. Aí vocês veem este quadro mostrando a Comunidade Europeia. Vocês estão vendo ali a estrela de 5 pontas, bem no centro ali a estrela de 5 pontas. Isto é um símbolo de magia negra. É símbolo da cabeça do bode de Mendes, de Baphomet, símbolo de Satanás. Realmente Satanás tem na sua mente uma nova ordem mundial. Aí está Tony Blair assinando em 2004, no City Hall de Roma, ele está assinando a Constituição da Comunidade Europeia no dia 29 de outubro de 2004. Mas, queridos, não é somente a Comunidade Europeia. Em 1993 também foi votada a União Norte-Americana. A União Norte-Americana é composta de Estados Unidos, México e Canadá. Agora, a questão de um mês atrás, Barack Obama, ele determinou que as fronteiras fossem abertas para entrarem as carretas do México transitando dentro dos Estados Unidos, transportando mercadoria. É o começo da União Norte-Americana. Queridos, a União Norte-Americana é a nação número 1 das 10. Das 10 supernações, é a nação número 1. A supernação número 6 é o Brasil, liderando toda a América Latina. Lula assinou este documento em 2008, em Brasília, formando a União Latina. A supernação número 3 é o Japão. A supernação número 4 é a África do Sul com a Austrália. A supernação número 5 é a antiga União Soviética. Nos últimos meses, nas últimas semanas, Putin tem falado publicamente da união econômica da antiga União Soviética. Formar uma união, um bloco econômico com a antiga União Soviética. Isto está dentro dos projetos do Illuminati. Se você quer ler mais sobre isso, consulte o mapa. O mapa publicado em 1974, num livro da humanidade, no seu ponto de virada, The Mankind at the Turning Point, um livro publicado em 1974. Ali tem um mapa das 10 supernações em que o mundo será dividido, estas nações com seus... E agora a supernação número 7 está sendo formada nestes últimos meses, com estas rebeliões e estas guerras no Oriente Médio e também no norte da África. A nação mais difícil de se formar, o bloco econômico mais difícil de se formar, é o bloco que está se formando nos últimos meses. Com a rebelião de Marrocos, de Egito, de Líbia, de Síria, do Iêmen, a rebelião ali de todos esses países, eles fazem parte da supernação número 7. São todos países árabes. E ali estão alguns países que não têm ainda o Banco Central. E para a implantação da nova ordem mundial, todos os 10 blocos precisam ter Banco Central. Portanto, meus queridos, quando Jesus Cristo aparecer no céu, com poder e glória, o mundo estará dividido em 10 grandes blocos econômicos. Eles creem que dará certo agora. E a primeira nação que oficialmente está funcionando como supernação, número 2, que é a europeia, a Comunidade Europeia, escolheu como símbolo do parlamento a Torre de Babel. Queridos, o mercado comum europeu
faz parte deste sonho de unir a Europa e o resto do mundo sob a liderança de um só poder. Mas a palavra de Deus permanece firme dizendo, não se ligarão. Não se ligarão. O quinto império mundial será o do nosso Senhor Jesus Cristo, que não será jamais destruído. Quando a pedra for lançada do céu e atingir a estátua nos pés, o mundo estará dividido não em 200 nações, mas em 10 supernações. E nós estamos caminhando para isso. É o tempo do fim, porque as nações estão se formando diante dos nossos olhos. É mais um sinal de que Jesus Cristo vai voltar. E voltará muito em breve. E não desanime, meu irmão. Se Jesus demorar mais um pouco, não desanime, porque um pouquinho de tempo. E o que há de vir, virá e não tardará. Bem-aventurado aquele que não recuar, não desanimar, mas continuar firme, olhando para cima, de onde virá o nosso Senhor e Salvador. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Amém, Senhor.